A demissão abrupta de Michael P. Ben-Ari, um dos mais experientes procuradores federais dos Estados Unidos, acende um alerta preocupante sobre o estado atual do Departamento de Justiça sob a influência direta de Donald Trump. Com mais de 20 anos de serviço, prestado à nação e responsável por casos de altíssima relevância para a segurança nacional, Ben-Ari foi afastado sem aviso prévio e sem justificativa plausível no meio de um processo sensível. A acusação contra um dos responsáveis pelo ataque ao portão Abbey, no aeroporto de Cabul, em 2021, que matou 13 militares norte-americanos e dezenas de civis durante a retirada das tropas do Afeganistão. O que está em jogo vai muito além de um cargo. Trata-se de um episódio que escancara a tentativa de transformar o sistema de justiça em ferramenta de perseguição política, comprometendo a própria segurança dos Estados Unidos e a integridade de suas instituições. Ben-Ari ficou conhecido por sua atuação discreta, técnica e eficiente. Ao longo de 2 décadas, construiu uma carreira voltada à aplicação rigorosa da lei e ao combate ao terrorismo, liderando casos complexos em uma das jurisdições mais estratégicas do país, o Distrito Leste da Virgínia. Sua remoção repentina não ocorreu por falhas em seu trabalho ou por conduta inadequada, mas por um motivo que beira o absurdo. Um blogueiro de extrema-direita publicou que ele teria mantido vínculos no passado com Lisa Monaco, ex-vice-procuradora-geral, alvo constante da animosidade de Trump. Essa suposta ligação, além de irrelevante do ponto de vista jurídico e institucional, foi suficiente para que o procurador fosse afastado sem transição e sem qualquer consideração pelas implicações que isso traria para um caso tão sensível. Em uma carta colada à porta de seu escritório, Ben-Ari deixou um alerta contundente. Ele denunciou que a remoção de profissionais experientes do Departamento de Justiça, do FBI e de outras áreas estratégicas não é apenas um ataque à independência institucional, mas uma ameaça concreta à capacidade do país de enfrentar organizações terroristas, estados hostis e demais inimigos que buscam prejudicar a segurança nacional. Segundo ele, decisões como essa demonstram que a atual liderança da pasta está mais preocupada em punir adversários do presidente do que em proteger os cidadãos americanos. E ao ser afastado no meio de uma acusação contra um terrorista envolvido em um dos ataques mais traumáticos dos últimos anos, a mensagem transmitida é que a lealdade política passou a pesar mais que a justiça e a segurança do país. O contexto dessa demissão revela um padrão. Desde a chegada de novos dirigentes indicados por Trump, posições estratégicas no Departamento de Justiça vêm sendo ocupadas por pessoas com pouca ou nenhuma experiência na área, mas com histórico de fidelidade pessoal ao ex-presidente. É o caso de Lindsey Halligan, ex-advogada pessoal de Trump, que assumiu interinamente o comando do Distrito Leste da Virgínia, mesmo sem nunca ter atuado como procuradora federal. Sob sua liderança, há um esforço evidente para reorientar as prioridades do órgão, desviando o foco do combate ao terrorismo e da proteção da ordem constitucional para a perseguição de inimigos políticos e antigos desafetos do presidente. Ben-Ari afirmou com clareza que a Constituição e a lei devem ser as únicas bússolas de um procurador. Ele lembrou aos colegas que o juramento feito ao assumir o cargo exige seguir os fatos e o direito onde quer que eles levem, sem medo nem favorecimento, e livre de interferência política. Ao dizer que essa premissa fundamental está sendo violada, ele não emitiu apenas um desabafo pessoal, mas um diagnóstico grave sobre o estado atual do sistema judicial americano. Suas palavras ecoam entre os mais de 100 mil profissionais do Departamento de Justiça, muitos dos quais compartilham da mesma preocupação e temem pelos rumos da instituição. A gravidade desse episódio não se limita ao impacto imediato. No caso do ataque ao Abbey-Gate, a remoção de procuradores experientes enfraquece a capacidade operacional do departamento e mina a confiança de juízes, jurados e da própria sociedade no sistema de justiça. A percepção de que decisões cruciais estão sendo tomadas com base em postagens de redes sociais ou em considerações políticas mesquinhas compromete a credibilidade do órgão e reduz sua eficácia. Quando a lógica institucional é substituída por interesses pessoais, o Estado de Direito perde terreno, e com ele perde-se também a segurança de todos. Esse tipo de interferência tem consequências profundas.
Ao substituir a busca imparcial pela verdade por lealdades políticas, mina-se a cultura profissional que sustenta o sistema de justiça e se destrói a moral interna dos servidores públicos. Procuradores e agentes, antes guiados pelo compromisso com a lei e com a proteção da sociedade, passam a operar sob o medo constante de represálias, caso suas ações contrariem os interesses pessoais do presidente. O resultado é um ambiente de intimidação que favorece a impunidade, desestimula a independência funcional e compromete a aplicação da justiça. Situação descrita por Ben-Ari também revela a fragilidade das instituições diante da ascensão de projetos autoritários que buscam submeter todas as esferas do Estado ao controle político. Ao priorizar a vingança pessoal e o revanchismo sobre a segurança nacional e a justiça, o governo Trump coloca em risco a integridade de estruturas que foram construídas ao longo de décadas para proteger a democracia americana. Se a remoção de um dos principais especialistas em combate ao terrorismo pode acontecer com base em boatos e desinformação, nenhum servidor público está a salvo. Em última análise, a carta de Ben-Ari não é apenas um relato pessoal de injustiça, mas um documento histórico que expõe um ponto de inflexão perigoso. Ela denuncia a transformação do Departamento de Justiça em instrumento de perseguição e alerta para os riscos que isso representa não apenas para casos específicos, mas para a própria democracia. O sistema legal dos Estados Unidos foi concebido para funcionar como um contrapeso ao poder político, não como seu braço executor. Quando essa fronteira se dissolve, abre-se espaço para arbitrariedades que corroem os alicerces da República. Ao refletir sobre essa situação, não consigo deixar de pensar que a história está repleta de exemplos em que a erosão das instituições começou com pequenos gestos de aparelhamento político disfarçados de decisões administrativas. A demissão de Michael P. Ben-Ari pode parecer, à primeira vista, um episódio isolado, mas na verdade é um sintoma de um processo mais amplo e perigoso. A defesa da Constituição e do Estado de Direito exige resistência a esses avanços autoritários, mesmo quando se manifestam de forma sutil. A advertência deixada por ele em sua carta é clara. Cabe aos que permanecem no sistema lutar para que a lei continue acima da política e para que a justiça não seja rebaixada a instrumento de vingança pessoal. O futuro da democracia americana pode depender disso.